E a gente volta agora no último bloco de entrevista do programa de Utilidade Pública de hoje, batendo um papo do Tomás Barreto, que é cirurgião plástico, falando sobre cirurgias reparadoras. A gente estava fazendo um alerta aqui da necessidade da pessoa saber a substância que foi colocada. No caso da pessoa, como a gente encerrou o bloco anterior, fez a cirurgia, fez o procedimento com um profissional. Deu um problema, já não tem acesso a esse profissional. Como é que esse terceiro profissional que ela vai buscar vai saber que substância foi essa ou não há necessidade de saber? É fundamental que o profissional que está chegando no caso da complicação saiba o que é. Fundamental. O prontuário médico é de acesso do paciente. Então, se a relação médico-paciente se esgotou, mas peça pelo menos uma cópia do prontuário. Porque lá o bom profissional registra o que faz. Quem registra o que faz sabe que está indo no caminho certo. Então, peça, né? Solicite. É um direito que só o paciente pode ter. O outro médico não tem acesso ao prontuário, mas o próprio paciente tem acesso. A gente está falando de substância que é utilizada de forma mais frequente na região do glúteo e na região da coxa. Isso. Não é isso? Mas a gente tem outros produtos que são aplicados, por exemplo, para enchimento facial. Tem produtos muito seguros, que é o ácido hialurônico, né? Tem sob várias formas comerciais, mas ele tem uma boa característica. Ele vai ser transitório, vai ser 1 ano e meio a 2 anos. Depois disso, ele não aparece mais no organismo. Por quê? Porque o nosso organismo produz o ácido hialurônico e degrada o ácido hialurônico. Esse produto, quando foi lançado no mercado, ele começou apenas com a sobrevida de 3 a 4 meses. Na minha opinião, não valia a pena colocar. Mas hoje ele já fica com 1 ano e meio a 2 anos, a depender da região, já vale muito a pena. Quando o cirurgião, que eu já tive casos desse, eu recebi uma face completamente infiltrada, com reação inflamatória, independente do que é operar e tirar. Ou seja, você vai para um procedimento cirúrgico. Muitas vezes a abordagem é intraoral, porque como é que eu vou deixar uma cicatriz nos 2 sulcos nasogenianos do paciente? Ou no ramo mandibular? Então, muitas vezes eu acabo fazendo cirurgias escondendo as cicatrizes como fossem plásticas de face ou intraoral para tirar aquele produto. E aí, quando você retira aquele produto, geralmente as pessoas já querem fazer assim, não, eu vou retirar o produto porque deu um problema, mas a pessoa quer fazer uma reparadora, mas já está de olho ali em sair bem da cirurgia. Ela pode fazer as 2 cirurgias, a reparadora ela já pode vir com uma outra cirurgia plástica no mesmo momento, ou o ideal é que isso seja feito em etapas? Depende de cada caso, mas se a abordagem, por exemplo, for como uma plástica de face, a ritidoplastia, já pode ser feito pelo menos uma tração. Agora, geralmente, o profissional que está executando essa cirurgia de reparação daquela procedimento estético não gosta, porque o risco é muito maior. Então, a gente prefere resolver um problema, o paciente está satisfeito, ótimo. Vamos, então, para uma segunda etapa. Até para saber se ele vai querer mesmo passar por aquele risco. Mais uma vez, a gente falou aqui da questão da região de aplicação de produto na região do glúteo, na região da coxa, na região da face. Prótese de mama. A gente tem ouvido menos falar sobre complicações. Cada vez as próteses estão mais seguras, as técnicas não são difíceis de executar na mão de um bom profissional qualificado. Então, graças a Deus, os resultados têm sido muito bons e as sequelas são muito pequenas. Obviamente que infecções acontecem, resultados não favoráveis na mão do melhor cirurgião pode acontecer, isso a gente sabe, mas é difícil a gente ter algum caso muito polêmico, né, com prótese de mama. Até por conta da qualidade, né? Porque você estava falando aqui no intervalo que tem um tipo específico de prótese que hoje já é praticamente inadmissível. Na área da mama tem muita coisa nova chegando. O que eu recomendo ao paciente? Não embarque nas modas que chegaram agora. Então, eu vou dizer, tem produtos, tem muitas coisas que nós vamos a congressos e estão sendo feitos há 3, 4 anos. Espera um pouco mais. Deixa ver se isso é consagrado. Deixa as grandes universidades publicarem artigos científicos sobre o caso. Então, muitas vezes a gente embarca porque o cirurgião fez alguns casos e foi bem sucedido. Calma. A gente tem que avaliar multicêntrico. Por isso que é a grande diferença de um bom profissional e daquele profissional que não se dedica tanto. Medicina é estudo eterno. Quando você está combinando com o cirurgião o que ele vai ser feito, ele está estudando há 20 anos. Se deve ou não fazer aquele ou continuar naquela linha de pensamento. O cirurgião, ele não entra na moda. Ele vai fazer o que cientificamente
é correto. Ainda que seja para que o paciente tenha buscado por conta de um modismo, que é o que a gente trouxe aqui agora. A gente começou com a questão da cirurgia reparadora de uma forma geral, mas a gente acabou focando na questão da cirurgia reparadora por conta de procedimentos estéticos. Mas eu queria, para a gente encerrar, trazer um caso que a gente estava conversando aqui antes, porque também é um alerta. A gente está falando muito de estética, mas tem alguns, por exemplo, um sinal que a pessoa tem, que besteira, não sei quem tem, eu já vi, é comum, que a pessoa às vezes não dá importância e que às vezes acaba sendo necessário uma cirurgia mais invasiva. Mas é impressionante como o resultado de algumas cirurgias dessas ficam perfeitos, apesar de ser um problema grave. Isso. Eu tive uma mocinha que me procurou quando eu tinha 15 anos, 14 ou 15 anos, e ela tinha uma lesão de nascença imensa que cobria toda a região frontal. Só que essa lesão, apesar de ser benigna, mas ela causava um constrangimento social imenso. Tinha pelo, então ela tinha que cortar o cabelo na testa e ele era completamente negro. Então, uma cirurgia muito complexa para grande parte da população entender, mas nós colocamos expansores no couro cabeludo. Então, literalmente, a gente cresceu 2 regiões do crânio, fizemos a ressecção e depois a gente avança os retalhos para cobrir. Foram múltiplas cirurgias, né? Roma não foi feito em um dia, né? Então, foram 3 ou 4 cirurgias e, para mim, o que selou a aprovação dela foi um dia que ela chegou no meu consultório para me entregar o convite de casamento. Eu achei aquilo um ato lindo. Eu falei, mas ela não conseguia se relacionar. Era uma menina linda antes com a lesão, mas ela não conseguia enxergar a beleza nela. Então, quando ela me trouxe, primeiro ela me disse, Márcio, eu comecei a namorar. Falei, maravilha. Depois me trouxe o convite de casamento, falei, deu certo a cirurgia. Porque a cirurgia estética, ela dá eleva a autoestima. A gente não está aqui discordando das cirurgias estéticas, mas eu acho que uma cirurgia reparadora, independentemente de uma das 3 vertentes que foram trazidas aqui desde o início do programa, deve ser uma elevação muito maior. Porque você buscou uma coisa, passou por uma frustração muito grande, vem acumulando uma série de problemas, de repente você se vê ali, olha, ufa, consegui. É gratificante para os 2 lados, para o cirurgião também, né? A gente vê, às vezes, a ansiedade, a angústia que o paciente chega no nosso consultório. Às vezes o paciente senta, não fala nada, já começa a chorar. Porque, às vezes, o resultado já está, aquela sequela que ele apresenta já está exposta, né? A perseguição que a sociedade acaba fazendo, ela é imensa também. Todo mundo, na verdade, quando algo dá errado, cai e isso, às vezes, piora a situação. Então, a gente tem que dar um desconto também. Somos todos seres humanos, né? Todo mundo tem direito de começar de novo e acertar novamente. E a cirurgia reparadora também vem para isso. Eu queria muito agradecer a presença do Dr. Márcio Barreto aqui. Espero tê-lo outras vezes aqui, porque Dr. Márcio Barreto é um poço de informação. Poderia estar outras vezes aqui compartilhando com a gente. Muito obrigada, Dr. Márcio. Vai ser um prazer para mim, Dani. Obrigado. Então, gente, a gente encerra, infelizmente, por conta do tempo, a entrevista de hoje com o cirurgião plástico Dr. Márcio Barreto. Mas você já sabe, temporada nova, formato novo. Então, tem assunto novo no último bloco aqui no estúdio. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Eu espero você.